Olá, boa tarde, professoras, professores. Um ótimo início de semana, né, para todos nós. E hoje eu vou fazer a live de quais jogos vocês podem usar para o 7º ano, né? Eu fiz uma live para o 6º ano e agora eu vou fazer essa live aqui. Quais são os jogos que você pode usar quando você para ensinar o 7º ano de acordo com a BNCC. Então, se tem algum amigo, alguma amiga que pegou o 7º ano, manda um aviãozinho para ele ou para ela. E também fique aqui comigo se você quer aprender, quer saber quais jogos usar para ensinar o passado para os seus alunos. Tá bom? Então vamos lá, sem demorar muito, já começo no assunto. Eu tô aqui com a BNCC, né, que é esse documento do governo que diz o que deve ser ensinado em cada um dos períodos escolares, né? Se você tá com o 6º ano, já tem uma live aí. Então, uma das primeiras coisas que tá escrito aqui, eles falam para você ensinar estratégias de escrita, né? Pré-escrita, planejamento de produção com mediação do professor. E a gente tem um material que se encaixa super bem. Aliás, se encaixa para você ensinar o seu aluno a falar, para desenvolver a fluência, mas também para você planejar e escrever parágrafos com seus alunos. Esse jogo é o Questions for Beginners. No início, o Questions for Beginners tem perguntas mais do dia a dia, né? What's your name? Então tem todo um card para perguntar. Agora, vamos lá, deixa eu pegar aqui o do passado, porque o 7º ano é sobre o passado, é sobre você conversar com os classmates para descobrir como é que os seus colegas eram no passado. Peraí que eu já vou achar. Cadê? Aqui, ó, achei um. Então, esse card tem 4 perguntas, ó. Where were you born? Por exemplo, suponhamos que você queira que o seu aluno escreva um parágrafo sobre a infância dele. Então, aqui, a minha sugestão é que ele comece a responder essas perguntas na forma escrita, como se ele estivesse escrevendo um parágrafo. Então, where were you born? Did you grow up there? What was your favorite toy as a kid? Do you still have it? Então, I was born in Sorocaba. I grew up in Sorocaba too. My favorite toy as a kid was a doll called Suzy, and I still have this doll. Então, a minha sugestão é você usar as palavras, as perguntas que estão aqui, as perguntas já estão prontas para que você guie os seus alunos. Muitas vezes você fala para o seu aluno escrever um parágrafo, mas ele não tem ideia do que fazer. Então, eu sempre sugiro que você use. Quando eu estava aprendendo inglês, as minhas professoras tinham uma técnica chamada Guided Composition. E a Guided Composition era o quê? Eram perguntas que nós tínhamos que responder e elas eram feitas exatamente para que tivesse um parágrafo. Então, eu dei um exemplo aí para vocês, né? Tô vendo se tem algum outro aqui no passado. Ó, tem mais um. Só que esse que eu li é exatamente o que eles querem. Olha, a BNCC pede planejar escrito de textos em função de contexto, organizar planejamento de produção, organização de parágrafos em tópicos. Tem mais uma do passado, só que daí não é para descobrir sobre a infância, é para falar do passado. Did you cook last night? What did you cook? Did anyone help you? Did you wash the dishes? Então, se o aluno responder a pergunta nessa ordem, ele pode fazer como se fosse um parágrafo. Esse é um dos usos desse material aqui. Esse nosso jogo
é um campeão de vendas, né? As professoras gostam muito porque imagina também você usar essas perguntas para desenvolver a fluência dos seus alunos. O que mais que a BNCC pede no 6º ano? Então no comecinho ela pede essa produção de textos escritos em formatos diversos com a mediação do professor. Foi essa dica que eu dei. Ela também pede construção de repertório lexical, né, para que o aluno aumente o seu vocabulário. Todo o nosso material tem esse objetivo, mesmo os jogos de estrutura da língua. Que mais? Pronúncia, passado simples e contínuo. Passado simples e contínuo, nós temos esse jogo aqui, ele se chama Past Continuous. Então, só que para você ensinar o Past Continuous, primeiro você terá que ter já ensinado o passado com o verbo to be e o passado simples. Como eu estou seguindo a ordem aqui, então eu vou mostrar esse para vocês, mas depois eu vou mostrar também o jogo que a gente tem, que é o verbo to be no passado e também passado de verbos irregulares, tá? Tô seguindo a ordem aqui. Então, esse é um jogo de cartas. É um jogo de cartas que o seu aluno você vai embaralhar as cartas. A minha sugestão é que seja jogado por grupos de até 6. Então você embaralha as cartas e você vai dar 6 cartas, né? Distribui 6 cartas para cada aluno. E no meio da mesa você coloca 3 cartas, 4 cartas viradas para cima. Toda vez que eu tô ali com o meu leque de cartas e eu já tenho uma frase para baixar, eu tenho que trocar uma carta que está na minha mão com essa carta que está no meio da mesa. Isso traz mais dinamismo para o jogo, certo? Então eu vou mostrar como seria uma frase com o past continuous. E o legal é que a gente tem esse código de cores que eu vou mostrar para vocês, né? Então o sujeito é sempre nessa cor, o verbo to be, o verbo auxiliar é sempre em azul, então ele já vai aprendendo. Aí o past continuous, por exemplo, they were, consegue ver aqui? They were fighting. E aí, o past continuous é uma ação que está acontecendo no passado e ela é interrompida por outra ação. They were fighting when the police arrived. Então, vamos lá? Vou mostrar. Esse é o objetivo, seus alunos fazerem essas frases. Então vejam que cada parte da frase tem uma cor. Ao elaborar várias frases, ele percebe que ele sempre precisa começar com um sujeito, depois ele precisa da forma correspondente do verbo to be, ou was ou were, depois ele precisa de um verbo com ing e finalmente uma ação que interrompa essa frase que está no passado. Então, esse jogo aqui do past continuous dá para fazer, dá para fazer 16 frases, certo? Então, quem está chegando agora, eu estou falando sobre jogos no passado, jogos para quem está ensinando o 7º ano. Essa é a matéria, se você segue a BNCC, né, 7º ano. Se você é um professor de escola de inglês, você não segue a BNCC, você segue o material, ou um professor particular, você segue ou um livro didático. Então, esse material também se encaixa se você está ensinando o past continuous para os seus alunos. A BNCC pede que você também ensine pronomes do caso reto e oblíquo. O caso reto é o subject pronoun e o caso oblíquo, object pronoun. E daí nós temos esse jogo aqui, que tem um tabuleiro que vai ter só object pronouns, um tabuleiro com personal pronouns e um tabuleiro com possessive adjectives. E eu vou mostrar para vocês o tabuleiro, o tamanho do tabuleiro e o tipo de frase
que tem para que os seus... Esse aqui é um assunto que muitas vezes, né, os nossos alunos, eu dava aula na faculdade, na FATEC, eu percebia que muitos alunos chegavam na FATEC e não sabiam o que era subject pronoun. Então, isso é para acabar, ó, personal pronouns. Tem muitos alunos que não sabem. Aqui, nesse jogo, tem simplesmente 81 frases. Então, ele vai ter oportunidade, né? E claro que ele vai jogando o dado e vai andando as casinhas. Vejam só, ele joga o dado, anda as casinhas. E aqui, por exemplo, número 3, ele vem aqui embaixo e procura qual seria a frase 3 para completar. A frase 3 é: Where are you and Mary from? Então, como tem you and Mary, ele vai ter que responder We are from Europe, certo? Então, tem várias oportunidades, né, dele praticar os personal pronouns. Isso aqui eu recomendo não só para o 7º ano, né, mas para todo professor. É um material super útil, né? Que mais aqui? Eu tô falando da BNCC. Aí a BNCC pede também que ensine o pronome oblíquo, que é object pronoun, né? Nós chamamos de... E os object pronouns são aqueles pronomes que eu uso depois de verbos. Por exemplo, I love eating fruits and vegetables. Aí ele tem que completar a segunda frase. I love eating them. Does he send? Daí tem o nome entre parênteses, para ele saber que does he send her a lot of presents? Então esse aqui também é um tabuleiro 50 por 50, estão conseguindo ver? Que dá para praticar. Quantas frases tem nesse tabuleiro aqui? Aqui tem 72 frases, então tem muitas possibilidades. Quando que você aparece com 72 frases e os seus alunos vão ficar felizes em fazer o exercício? Só com jogos. Porque se você chegar lá com uma lista, eles vão achar isso boring. Mas aqui, né, a gente coloca o aluno em contato, porque mesmo as frases que ele não vai responder, ele vai ouvir. E como vale ponto, ele vai ouvir e vai prestar atenção para ver se a frase está certa ou não. Então, se você quer praticar, né, object pronouns com seus alunos, esse material é super útil. E já que eu estou mostrando, embora na BNCC não peça os... O que a gente tem aqui? Possessive adjectives. Nesse tabuleiro, esse jogo aqui, gente, esses jogos assim, alguns deles, nós temos 6 jogos que vêm com 3 tabuleiros em cada jogo. Aqui tem 69 frases para você praticar os possessive adjectives. Vou dar um exemplo de uma frase. I read... O I tá destacado, então eu vou completar com my. I read my books. Então, o nível é bem iniciante. Why are, tá you entre parênteses. Why are your parents so late? Então, eu super recomendo esse jogo aqui, Possessive Adjectives, não só pro 7º ano, mas para todo professor que trabalha, né, com esse nível de aluno um pouquinho mais iniciante. O que mais, então, que pede no 7º ano? Olha, aqui pede can. Então, nós temos esse jogo de cartas para fazer frases com can. Eu separei 4 jogos de cartas porque na BNCC, no 7º ano, eles pedem o can, o past continuous, o verbo to be no passado e verbo irregulares no passado. Então, o can é o can para perguntar sobre habilidades. Então, o objetivo é o seu aluno aprender. Lembra que eu falei que todas as cartas, todos os jogos têm um código de cores? Então, os pronomes são sempre dessa cor. Ele aprende que toda frase tem que ter um pronome. I can, os verbos auxiliares,
ou são sempre dessa cor, I can, e daí tem as I can. Qual é a habilidade? O que você consegue fazer? I can speak in public. I can cook. I can do magic tricks. I can swim. E é claro que se eu quiser fazer perguntas, é só eu inverter. Então fica muito fácil do aluno perceber como é que as frases são feitas em inglês. E que mais que é pedido para ensinar no 7º ano? O verbo to be no passado. Então, o verbo to be no passado, eu separei também esse aqui, que é um jogo de cartas. Também, he, aí eu preciso da forma correspondente do verbo to be. He was at a party. Então, verbo no passado, eu preciso dizer quando é que a ação aconteceu. Então, nós temos as cartas também. He was at a party quando? 2 weeks ago. Então, esse jogo dá para você montar, dá para os seus alunos montarem 16 frases. Por isso que nós recomendamos sempre que você compre um jogo para cada 6 alunos, certo? Então, daqui a pouco eu vou dar mais uma dica. Opa, derrubei aqui. Eu vou dar mais uma dica de uma atividade que você pode fazer para os seus alunos fazerem perguntas. E o outro jogo para ensinar o passado simples é o Simple Past Did. Então, o Simple Past Did tem uma coisa muito legal que tem 16 verbos no infinitivo e no passado. Então, se o seu aluno tem dificuldade, como todo aluno que está começando, está aprendendo, né? Eu estou tentando achar que está aprendendo a língua, você pode primeiro ensinar os verbos, e como ele tem 16 cards, né? Que tem a sua forma correspondente no infinitivo e no passado. Antes de entrar realmente para ensinar a estrutura, você pode brincar com eles de jogo da memória. Dessa maneira, ele já vai preparado. E depois, quando você quiser ensinar as frases, por exemplo, did he, aí você ensina aqui, né? Did he see old friends? Da mesma maneira que no verbo to be tem o complemento, aqui também tem. Did he see old friends yesterday? Certo? Então, ele vai... Lembra que o verbo auxiliar é sempre em azul, o sujeito em pink, e aqui nós temos o verbo e o complemento de tempo. E é legal explicar para o seu aluno que quando nós usamos o verbo tanto to be quanto o verbo regulares ou irregulares para eu falar ações que aconteceram no passado, é importante eu dizer quando essa ação aconteceu. Vai ficar muito mais fácil para você quando você for ensinar o Present Perfect para os seus alunos. Que mais que a gente tem? Eu falei que eu ia falar de uma atividade. Tem uma atividade que eu acho ela muito interessante para fazer com as classes, porque você faz como se fosse uma cocktail party. Por exemplo, depois que você já explicou os tempos verbais, que eles já brincaram de cartas e eles já sabem fazer as frases, você pode, por exemplo, dar só os verbos. Então aqui é e você diz para ele, olha, vou te dar 3 cartas e você tem que achar 3 pessoas que digam sim à sua pergunta. Veja que você está dando só as cartas, então ele vai ter que elaborar. Então ele vai chegar para o colega e vai perguntar, por exemplo, essa aqui é swim. Can you swim? E o colega fala sim ou não. Se fala não, ele vai para o outro. Então eu gosto muito de fazer essa atividade porque ela tem uma prática, às vezes repetitiva, mas tem um significado. Então ele não está perguntando de bobeira, ele realmente tem que achar alguém
que responda yes, I can swim. E o povo da classe, é claro, vai responder. A gente pede para que responda a verdade. Então ele vai perguntar can you swim até ele encontrar alguém que responda sim. Isso gera uma prática e a gente sabe que para aprender inglês nós temos que repetir. Essa mesma atividade eu posso usar, por exemplo, com o to be. Aí no caso do to be, eu não vou usar, não usa verbo, né? Mas eu uso o verbo to be para dizer de um local. Então, por exemplo, ele vai ter que perguntar para o colega se ele estava na praia. Aí ele pode usar, por exemplo, quando ele quiser. Então ele vai ter que falar were you at the beach last weekend? Então você dá só esta carta. Isso faz com que ele tenha uma parte da pergunta. A outra parte tem que estar na memória dele. Se você quiser facilitar, achar que precisa, você pode até escrever a estrutura na lousa. Então, no começo, ele tem onde se apoiar. Porque muitas vezes os nossos alunos, eles não falam pela dificuldade de saber exatamente como fazer a pergunta. Aqui você deu, muitas vezes, eu lembro, né? Atualmente eu não estou mais dando aula para aluno, só para professor. Mas a gente vê que os alunos, às vezes eles não tinham esse vocabulário. Então, aqui está o vocabulário, né? Were you at a party last night? Were you on vacation? Então, ele sabe o que ele tem que perguntar. Aí ele vai ter que lembrar apenas que para fazer a pergunta, ele tem que usar were you. E aí, o que vocês acharam dessa atividade? Deu para entender? É uma atividade que chama Find Someone Who. Encontre alguém que. E dá para fazer essas atividades com todos os jogos de estrutura da língua da Play to Learn, só usando uma parte. A outra parte o aluno tem que lembrar. E quando for no passado, né? Quando você quiser que ele faça a pergunta com did you, você pode até facilitar a vida dele e dar o verbo no infinitivo. E aí ele tem que falar quando. Did you see old friends yesterday? Did you know we had a test yesterday? Did you get home late last weekend? Então a gente dá o verbo, porque muitas vezes a parte mais difícil para o aluno é saber que verbo que eu vou usar, que frase que eu vou usar. Você já dá uma parte e a outra parte ele vai precisar, que é a parte mais como que eu posso dizer? Mais repetitiva, né? Did you, were you, can you? Então, eu acredito muito que esse exercício ajuda muito os alunos. E você pode até, por exemplo, pedir que ele encontre, né, dá as frases, dá os verbos e depois ele tem que contar para a classe quem que faz. Quem que ele encontrou? Então ele encontrou uma pessoa que viu que chegou tarde. Então depois você pode até fazer uma outra parte do exercício que ele vai ter que falar Peter, aí ele vai ter que usar o verbo no passado. Peter got home late last night. Peter saw old friends last vacation. Eu acho essa atividade muito interessante, porque primeiro ele vai fazer a pergunta Did you see old friends yesterday? Primeiro ele vai fazer a pergunta e depois ele vai ter que fazer a frase no passado, certo? Acredito que deu para entender, né? Deixa eu ver o que mais. Eu acho que eu já expliquei tudo o que o sétimo ano. Tem outros jogos. Esses jogos que eu tô mostrando para vocês, eu coloquei num kit e tá lá no nosso site à venda com 25% de desconto. Tem outros jogos da Play to Learn que podem ser usados para ensinar o passado também. Deixa eu ver se tá aqui. Eu não peguei. Eu vou pegar só uma caixinha aqui para mostrar para vocês.
Esse aqui a caixinha tá vazia. Então esse jogo também pode ser usado para ensinar o passado. Esse jogo tem várias atividades. Eu super recomendo também, porque ele traz 28 verbos no passado. Então, se o objetivo é enriquecer o vocabulário do seu aluno, esse jogo vai ajudar bastante. O que mais que eles pedem para ensinar? Preposições. Nós temos o Super Pack, que é um jogo que ensina as preposições, certo? E acho que é isso. Então eu acredito que esse jogo, que esses materiais aqui dão um excelente suporte para você, professor, professora, que está ensinando o passado e que está ensinando o 7º ano, mostrando de novo os jogos que eu indico para o 7º ano. Did, verbo to be no passado, can, abilities, past continuous, pronouns and adjectives, e esse aqui, questions for beginners, certo? Então esses são os jogos que eu indico. Essa live vai ficar salva. Se você tem algum amigo, alguma amiga que está lecionando para o 7º ano ou que está ensinando o passado, fala para vir dar uma olhada aqui, manda esse aviãozinho para ela. É isso. Se tiver alguma dúvida, fala comigo lá no direct. Boa tarde, ótima semana.